se forte. A liberdade desafia o nosso peito a qualquer morte. Combate a mão e toda a nação pensar. Brasil nos ouve desse raio vir. De amor e de esperança permanece. Sem teu famoso céu risonho, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza. Ora viva, minhas amigas e meus amigos, eu sou o Cianuque Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui à página Só para Esclarecer. Começamos esse live super abençoado com esse hino maravilhoso deste país abençoado. Pátria amada Brasil. E hoje eu não estou sozinho, estou aqui com André. André, ele que é um jovem escritor, assim, um daqueles convidados super excelentes para conversar comigo sobre Enéas Carneiro. Já estive aqui com o João, que é genro do Enéas, e hoje estou aqui com o André, e o André vai nos abrilhantar mais um bocadinho sobre este assunto que não se esgota. Enéas, o brasileiro por excelência. André, boa tarde, seja bem-vindo à página Só para Esclarecer. Boa tarde, muito prazer, viu? Boa. André, já volto para si, deixa-me só saudar aí o meu grande amigo Daniel. Daniel, que é Oi, Daniel. o administrador do canal. Nosso nome é Enéas. E da agora no ar. Ao Perfeito. vivo. Ora viva, Estamos minhas ao vivo? amigas e meus amigos. Eu sou o Cianuque Monteiro. Vocês são sempre bem-vindos aqui ao canal Só para Esclarecer. Quero pedir perdão aos nossos seguidores por essa falha. Eu estou enfrentando algum problema aqui no computador, mas eu reiniciei e espero que esse problema fique ultrapassado. Para vocês que estão a nos acompanhar, eu estou aqui hoje com o André. Estou aqui com o André Garcia, ele que é autor do livro Enéas, o brasileiro por excelência. Eu penso que vocês ficaram sem ouvir muitas coisas, por isso aqui nós preferimos recomeçar. André, vai me desculpar fazer novamente essa pergunta. Olha, o Daniel voltou e disse, voltou. Vai me desculpar fazer novamente a mesma pergunta. Quem é o André Garcia? Perfeito. É tão difícil responder essa pergunta, né? Até numa entrevista de emprego, tudo, né? Mas, como havia dito, não sei se as pessoas tinham ouvido, eu sou André Garcia, eu vim de uma área carente de São Paulo, né? Graças a Deus, por ter uma mãe muito trabalhadora e um pai também, uma mãe técnica de enfermagem, um pai que é pedreiro, nunca passei fome, nunca passei necessidade alguma, tanto de roupa e tudo, né? E com a ajuda deles eu consegui me formar em jornalismo, né? O André Garcia resolveu falar sobre política, escreveu um livro sobre Enéas. Ele trabalhou na prefeitura de São Paulo, né? Terceira maior metrópole do mundo. Eu trabalhei para o prefeito Haddad, para o prefeito Dória e para o prefeito Bruno Covas, né? Que faleceu ano passado. Não sei por que entrei em política, na verdade entrei em jornalismo para trabalhar com jornalismo cultural, resenhas de livros, algo do tipo, né? Mas acabei ficando com a pauta de política, né? Então, é isso. Eu também escrevo e traduzo, eu sou fã de um escritor chamado Chesterton, e muitas páginas sobre Chesterton me procuram para fazer ou um vídeo a respeito, ou traduzir um texto, ou escrever um texto a respeito de Chesterton. Né? Então, resumidamente, não sou tão importante assim, é isso. Mas eu estou aqui diante de um jovem super inteligente, dá para perceber logo que o André é super inteligente. André, por que esse interesse em escrever sobre o Dr. Enéas? Como nasceu esse desejo, esse interesse? De fato, quem conhece o Enéas já sabe a razão de ser, né? Eu acho que me é uma honra ter sido o primeiro, eu acho. Houve um artigo científico sobre o Enéas, chamado Nosso Nome é Enéas, escrito por Odilon Caldeira Neto, que a gente pode falar a respeito disso um pouco depois. Mas a favor do Enéas, uma coisa assim, mais para Enéas, não tinha. E, de fato, é uma tragédia que tenha acontecido isso. O senhor conhece o Enéas, sabe como ele é um gênio, né? E como eu havia falado na live, acho que foi cortado, né? Quando eu entrei na faculdade, eu nem sabia quem era o Enéas. Eu sabia porque eu era criança, tudo, né? Quando eu era criança, aparecia lá o cara dos 15 segundos, gritando, falando rápido. Isso chama a atenção de uma criança.
eu ficava, não sei se o senhor conhece o senhor é do Brasil, o senhor conhece o Chaves, né? Quando a gente era criança, eu gostava muito de Chaves, só que antes do Chaves passava o horário político, a gente tinha que ficar vendo aqueles senhores falando, tudo, né? Não entendíamos nada, mas quando passava o Enéas, por mais que a gente não entendesse por ser criança, né? Chamava um pouco de atenção o jeito dele, né? Isso foi em 2002, tal, passava de vez em quando. Em 2006 eu vi ele sem a barba e... lembrei aquele lá do cara barbado, tudo, né? E depois disso, nunca mais ouvi falar em Enéas. Nunca mais. Nem sabia que ele tinha morrido, nada do tipo. E quando eu estava na faculdade, entrei na faculdade, era 2015, falava-se muito em questões de Lava Jato, 13 anos de poder do PT, muita gente criticando quem votou no PT, né? Então, teve as eleições um ano antes, no ano anterior. Então, tinha essa discussão muito grande entre esquerda e direita que começou ali, de fato, em 2015. Começou mais em 2013, porque aqui no Brasil teve umas manifestações por conta dos 20 centavos, tudo, né? Fortaleceu-se mais em 2015 por conta da Lava Jato, então estava todo mundo atento à pauta de política por conta da crise. E o que era discutido em sala de aula, eu não gostava muito, né? O senhor sabe, é dito que aqui no Brasil existe uma hegemonia cultural de esquerda nas universidades e tudo, né? Realmente, de fato, quem está na universidade é mais de esquerda, um ou outro de direita, né? E eu não gostava muito do que era apresentado ali, né? Sei que o movimento conservador é muito importante, mas estávamos longe do que é de fato o conservadorismo lá em 2015. Então, nada me atraía. Quando eu estava em casa, o meu irmão veio falar comigo e falou assim, ele é músico, né? Então ele estava vendo um vídeo de um rapaz músico que estava falando a respeito de música. Só que esse cara começou a falar de Enéas, né? E meu irmão falou assim, você lembra do Enéas? Eu, quem? O Enéas. E ele me mostrou o vídeo, de repente, quando eu vejo o vídeo, eu lembro do Enéas e vejo um outro Enéas, né? Um Enéas intelectual, inteligente, que fez tanta coisa, que estudou tanto, que era realmente, de fato, um gênio. Eu não conhecia esse lado, eu conhecia o Enéas engraçado, que falava rápido, como a mídia pintou ele nos anos 90, né? Quando eu vou ver os vídeos do Enéas, né? Na época teve o Enéas TV, esse trabalho citado também na outra live com o João, né? Eu fiquei encantado com o tanto de falas que ele falava de maneira genial, a forma que ele respondia aos jornalistas que tinham culhão de esquerda ou algo do tipo, né? E a forma com que ele falava do homem comum, né? O Chesterton, que eu já citei, falava que não há nada mais fascinante do que o homem comum, a mulher comum e os seus filhos comuns, né? O Enéas apelava para o homem comum. Hoje não temos um discurso tão forte para o homem comum aqui no Brasil, né? E Enéas falava a respeito do barbeiro, o pai dele era barbeiro, a respeito da pessoa que varre o chão com a mesma dignidade de um senhor médico, tudo, né? Então, basicamente por isso que eu escrevi o Enéas. A mídia pintou um Enéas de uma forma e eu falei, as pessoas têm que conhecer um outro Enéas. Porque a mídia, só pelo jeito dele falar, o senhor sabe, pintava ele de nazista, de fascista. Eu falei, meu Deus do céu, o senhor ouviu a história que o João contou, de que ele se preocupava muito com as crianças, e Enéas não deixava muito lá do pessoal dele transparecer, mas todo mundo, qualquer um que visse a verdade um pouco, saberia que Enéas estava um pouco com a verdade ali, né? Então, esse livro, Enéas, o brasileiro por excelência, que você pode encontrar na Amazon, é uma justiça. Eu me coloco como o defensor, eu tiro uma pérola do lixo, né? E defendo um homem que simplesmente estudou a vida inteira e quis o melhor para o país. Não é justo que a gente deixe essa pérola no lixo, né? Então, em síntese, né? Talvez eu seja guiado pelas suas perguntas. Em síntese, é por isso que escrevi um livro a respeito do Enéas. Sim, boa. A outra pergunta que eu lhe faria é a seguinte, André. Se Enéas fosse eleito presidente do Brasil, qual Brasil teríamos hoje, no seu ponto de vista? Eu escrevi o livro como um projeto de TCC, né? Escrevi sozinho, fiz tudo sozinho, viajei com meu pai e minha irmã para entrevistar o amigo dele, Dr. Lenine Madeira, que a gente pode falar desse encontro depois, que foi o seu vice na campanha de 89, né, de fato. E para compor o livro, eu precisei entrevistar Odilon Caldeira Neto,
Se você colocar aí, vai aparecer Enéas, porque ele escreveu uma tese de doutorado incrível, fascinante, cheia de conteúdo interessante, só que colocava o Enéas como alguém autoritário de extrema direita, né? Eu fiquei muito chateado, porque um homem que estudou muito, que viu todas as fontes, chegou a essa conclusão a troco de nada. E eu fui entrevistá-lo, ele é professor de universidade, né? Ele trabalha muito com fascismo, todas essas ideias, integralismo, né? E eu perguntei, olha, você que estudou muito, como é que seria o Brasil se Enéas estivesse aqui, algo do tipo? Ele falou assim, como historiador, ele não pode criar hipóteses, né? Então a gente não pode saber como seria o Brasil. O que a gente pode ter como base é tudo aquilo que Enéas disse que faria e poderia ter feito e que fez como deputado, né? Colocar o Brasil realmente como o maior país do mundo. Ele falava muito isso, né? O Brasil alimenta 1/3 da população mundial, creio, e só não alimenta as pessoas aqui de dentro. Então, o Brasil do Enéas seria um Brasil que colocaria a indústria nacional, a produção nacional em primeiro lugar, sem deixar com que roubem o nosso conteúdo aqui de dentro, né? Então, seria um país de primeiro mundo de fato, porque ele incentivaria as pessoas a serem honestas, não só os políticos, né? Infelizmente, não tivemos a chance de tê-lo como presidente, né? Então, ele é conhecido aqui como o maior presidente que jamais tivemos, né? O senhor falou na outra live que é difícil nascer um outro Enéas, né? Então, de fato, ele falou assim, em 98, o senhor não quer ver o seu filho, se o senhor não quer ver o seu filho comprando drogas na porta da escola, então vote em mim. Se o senhor quiser ver isso, vote neles, né? O que vemos hoje é justamente isso. Na mídia, nas escolas, jovens já fumando maconha, já usando drogas pesadas, justamente porque não tem esse, como foi citado, né? Enéas gostava daquela frase de que a mente da criança é como um livro em páginas em branco. Nós temos crianças cujos livros foram rabiscados totalmente, né? Então, não foi escrita uma boa história de princípio. Para reverter isso vai ser um pouco difícil. Então, desculpa se fugir da pergunta. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar o Brasil com Enéas. Seria muito bom, talvez. Não, respondeu e eu entendo muito bem, né? Porque é uma suposição. E, André, aquilo que você falou também sobre essa polarização que há entre esquerda e direita, ouvindo assim os discursos do Enéas, dá para ver que ele é foi um indivíduo conservador, mas ele evitava ser pintado dentro dessa polarização, ou como sendo de direita ou como sendo de esquerda. Eu vi ele fazendo crítica tanto à direita como à esquerda, e nota-se que ele tem um projeto de unificar o Brasil, né? Um projeto nacionalista. E Exato. como você vê, né, o Enéas, assim, do ponto de vista ideológico, você não aceita que ele seja taxado como fascista, conforme a mídia tentava transparecer. Mas assim como Exato. você vê um Enéas ideologicamente ou politicamente, qual seria a ideologia defendida por ele? Ele foi questionado numa entrevista que deu no Roda Viva em 94, que inclusive só foi chamado porque a lei disse que ele teria que ser chamado por conta das intenções de voto serem muito boas. Perguntaram para ele assim, qual que é a sua ideologia? E ele disse, é difícil responder, mas a ideologia do Prona é tal. E ouvindo o discurso dele, o difícil de responder é justamente porque Enéas não é político, ele é apolítico, né? Se essa palavra existir de fato, né? A sua tese, todas as vezes que ele explicou o seu modo de ver o mundo, não era político. O primeiro capítulo do meu livro é justamente uma imaginação no sentido de criar imagens de um Enéas de um Enéas criança que passou fome e tudo que ele aprendeu com a fome, tudo, né? A visão dele, ele disse uma vez que era conservador. Mas o conservador dele não é um conservadorismo político, é justamente um conservadorismo que preserva aquilo que é bom, aquilo que é eterno, de fato, né? Então, o meu livro, na introdução eu falei assim que a ideia dele é justamente o amor à nação transcende as ideologias políticas.
Ele não queria ficar discutindo entre esquerda e direita. Essas coisas vão realmente existir. Só que para que a gente quer saber se é melhor a esquerda, se é melhor a direita, se a gente não quer o bem para o Brasil? Porque o que estava acontecendo em 2015, estávamos levantando bandeiras que não o Brasil. O senhor sabe, deveria estar aqui, mas assim, a esquerda levantava Cuba é perfeito, Cuba é excelente, a direita levantava a bandeira dos Estados Unidos é excelente, os Estados Unidos é perfeito, e ninguém levantava de fato do Brasil. Pô, se eu quero o melhor para o Brasil, eu vou discutir as ideias a partir disso. Mas essa briga política estava mais enraizada na defesa entre a esquerda e na defesa entre a direita, entendeu? Parece um jogo de palavras, mas estávamos desaprendendo a ver o Brasil. Então, assim, o amor à nação transcende as ideologias políticas. Enéas colocava aquilo que estava no hino brasileiro, né? Brasil de amor eterno seja símbolo, né? Eu acho que é por isso, de fato, o brasileiro é um homem comum. Ele nunca se importou tanto com política, né? Contanto que o ônibus chegue na hora, contanto que eu não demore 1 hora no médico só porque eu quebrei o braço, que é uma coisa simples. Meu amigo Eric deve estar aqui na live. Ele quebrou o braço, ficou mais de horas lá. Quando foi chamar o médico estava dormindo. Então, assim, o brasileiro não se preocupa muito entre esquerda e direita. Contanto que ele tenha comida na mesa, essas coisas, é o essencial. E Enéas tinha isso como tese. Foi citado. A criança. Ele colocava sempre a pessoa em primeiro lugar. A ideia do Enéas, pelo que se ouve falar dele claramente, perguntaram para ele assim, qual que é o sentido da vida? O rapaz tinha 20 anos na época, era um programa ao vivo, talvez é o rapaz que entrou na faculdade e não estava conseguindo emprego, ou que não sabia o que queria fazer da vida, e foi dito o sentido da vida. Se você pergunta para um político de profissão qual que é o sentido da vida, ele vai fazer um discurso político. Minha vida é o povo, eu tenho que cuidar, a vida é mais educação. O Enéas não, ele começa com uma frase muito interessante, né? Ele fala assim, cada ser humano é um universo em miniatura. Eu não sei se o senhor sabe, mas quando ele era criança, ele estudava muito, só que ele tinha problema de visão, que nem ele sabia, talvez, na época, né? Quando uma professora percebeu, ela deu um par de óculos para ele, né? E a partir daí ele conseguiu enxergar melhor o mundo, né? Ele sempre fala disso, que a gota d'água o surpreende, que a criação de Deus o surpreende, né? E o nacionalismo do Enéas é diferente do nacionalismo politicamente falando, né? Porque o que é o nacionalismo de fato? Defesa das nossas fronteiras, defesa das nossas riquezas, defesa de tudo aquilo que é matéria, porque essa matéria pode vir a enriquecer o Brasil. O Enéas colocava valor em todas as matérias do Brasil. Falava muito da bauxita e algo do tipo, só que ele colocava valor numa matéria excepcional, que é o brasileiro. Então, o brasileiro era a força maior para o Enéas. A pessoa era a força maior para o Enéas. Então, assim, é bonito no Enéas a forma humana que ele via o mundo. Eu fiquei realmente emocionado, porque quando eu fui escrever o livro, era muito difícil o Enéas pessoal, né? E o João trouxe uma coisa que ele até falou que a mulher dele poderia brigar, né? Que é o Enéas um pouco mais humano, que ele não conseguia mostrar realmente, ele não dava valor muito a si, né? Mas essa história me emocionou, que ele deu dinheiro lá para uma criança, porque a criança não disse que estava passando necessidade. Então, assim, é um Enéas realmente humano, né? Espero ter conseguido responder, talvez. Muita coisa aqui na cabeça. Eu vou falar um bocadinho também da nossa realidade, porque eu sou angolano, não sou brasileiro. Exato, exato. Eu até ia perguntar isso. Eu sou angolano. Não, e aqui o Daniel já disse, a ideia do hino foi excelente, só pode ter sido ideia do André, não foi minha, foi minha. Eu coloquei aqui o hino e uma das coisas que me admira no Enéas, que ele próprio num dos vídeos que eu vi, ele admirava também presidentes aqueles que tivessem personalidade forte. Perdão. Vi agora aqui o comentário da Shirlande Gabriela Vera, que disse só porque morreu passou a ser valorizado. Eu não sei se é idêntico ao caso que eu vou contar aqui, e se eu estiver errado, o André vai me corrigir, mas eu penso que o caso do Enéas é idêntico ao caso que nós tivemos em Angola, que é o caso do Jonas Savimbi. Nós tivemos em Angola um homem nacionalista chamado Jonas Savimbi.
Jonas Savimbi é alguém que lutava para a democratização da Angola, para a valorização do povo angolano, lutou contra o comunismo soviético. Só que o governo no poder, como tinha o domínio da imprensa pública nacional, então fazia transparecer uma imagem errada sobre Jonas Savimbi. Hoje, com a internet, todo mundo tem acesso, com os vídeos vão surgindo, o povo vai se tocando que, de facto, este era o homem que queria o desenvolvimento do povo angolano. Eu vejo isso no Enéas. O que eu vejo é, não que ele tenha sido desvalorizado e só está a ser valorizado hoje, mas eu vejo que Enéas foi vítima de uma propaganda negra. A propaganda negra em Marte, nós falamos, aquela que visa manchar a imagem, né? E as pessoas dependiam daquilo que a mídia, o povo, o povão, daquilo que a mídia fazia perceber sobre aquilo que é Enéas. Hoje, as pessoas têm acesso à internet e temos aqui o trabalho que você fez do livro, o trabalho que o Daniel faz, tanto no YouTube como no Facebook. São trabalhos que até pessoas que estão em Angola assistem o Enéas. Muitos nem sabem que o Enéas já é falecido. Eles estão vendo apenas agora, estão tendo o Enéas como um mentor e estão assustando quando eu posto, opa, o Enéas é falecido. O que é que você tem a dizer sobre esse comentário? Sobre a valorização da pessoa do Enéas? É, É fruto dessa campanha. esse comentário que está aqui, que eu estou vendo. Desculpa ter cortado, eu estava ouvindo. Só porque morreu passou a ser valorizado. Esse comentário, né? Isso. Não está errado, né? Mas a gente precisa fazer aquilo que os historiadores fazem, né? Olhar para a história. Eu me lembro, eu sou um jovem dos anos 2000, né? Só que eu vim de uma comunidade pobre e eu não estou me vitimizando, não. É pobre mesmo, mas ainda cresci com dignidade, né? Mas eu estava atrasado muito, vivendo como uma pessoa dos anos 90, né? A TV, quando eu assistia, tinha que colocar uma antena, e a gente não tinha antena parabólica, então tinha que colocar bombril, não sei se o senhor já passou por isso na vida, tudo, para ver se pegava um pouco, e a TV ondulava muito, né? O que a gente tinha para assistir era Globo, para assistir o SBT, um filme legal na tela de sucesso, eu tinha que ir na casa do meu primo, né? E isso nos anos 2000, porque meu primo tinha antena parabólica. Então, alguns canais pegavam, outros canais não pegavam. Então, quando alguma pessoa falava, chiava, então tinha aquela coisa de não entender muito bem o programa, algo do tipo, né? Isso nos anos 2000, começo dos anos 2000, né? Sou de 97. Imagina quem está nos anos 90. Já não tem muita coisa para assistir, né? O Enéas falava muito bem, só que assim, não é que nem hoje, sabe? Vamos fazer uma live, dá para ser avisado o tempo todo, sabe? Aparecia lá o Enéas, esse aqui é o cara do meu nome é Enéas, tal, algo do tipo, né? Uma pequena parte da população não conhecia, muita gente tinha de fato muito carinho por ele, tanto que ele teve bons números em 89, ele nem foi para os debates em 89, né? Então, assim, o que acontece é justamente assim. O PT tinha o quê? 20 minutos no horário. Tinha vezes que ele tinha 2 horas na TV falando em cadeia nacional. Sabe? O PSDB, idem. Então, assim, passavam eles dois, as pessoas já ficavam cansadas de ver aqueles partidos pequenininhos, né? Então, assim, já tem a TV, já tinha a mídia que ela tinha medo da ditadura. Nós, em 89, nós estávamos deixando para trás a ditadura militar, né? Então, tudo que era direita ou algo do tipo, eles tinham medo. Então, assim, ninguém queria ouvir o Enéas. O que mais deixa triste é que o rapaz falava, não sou de esquerda nem de direita. As pessoas pintavam ele como nazista. A troco de quê? Não sei, sabe? Então, assim, as pessoas realmente viam o poder dele. Só que, infelizmente, as ferramentas que tínhamos eram muito poucas, né? A TV nos anos 90, como eu falei para o senhor, eram muito fracas, né? O que os jovens assistiam naquela época? MTV, que estava recém-chegada, alguns clipes de nacionais, as crianças viam Chaves, os adultos viam o Ratinho, era o que dava, né? Então, assim, de fato, se Enéas estivesse hoje aqui, ele teria vencido no primeiro turno qualquer uma dessas eleições que tiveram a ter mais engajamento das redes sociais, de fato, né? Que ele não foi valorizado, não foi realmente. Nos perdoe, Enéas, perdoem os nossos pais, né? Mas quando a gente olha para
para as eleições de hoje, não temos muita escolha, né? Mas a gente vê assim, as pessoas votam mesmo no PT, apesar de do Lula ter sido condenado em várias instâncias da área judicial. Então, assim, o que eu vou fazer? A gente tende a ignorar os gênios, né? A gente tende a ignorar os gênios, de fato. Né? Então, ele não foi realmente valorizado como deveria. Mas uma grande parcela tentou. O que a gente tem hoje tem que tentar fazer surgir o Enéas com esses valores parecidos, de fato. Né? Exatamente. E o que o André acha? O que deve ser feito para fazer renascer na mente e coração do brasileiro esse amor pela pátria, esse nacionalismo? O que você acha que precisa ser feito? Difícil, difícil. Nós temos uma mídia realmente progressista no sentido de querer progredir, desconsiderando essa moral que o senhor e eu temos, né, dos antigos, a tradição, de fato, né? Deixamos de cantar o hino nacional nas escolas, deixamos de apreciar os símbolos, né? Uma coisa que me deixou triste realmente é que a gente não dava tão valor ao hino, pelo menos cantávamos, né? O que a gente tinha de orgulho, até coloquei uma história pessoal, me deu o direito de colocar uma história pessoal no meu livro, que antigamente a gente era muito mais fã de futebol do que hoje, né? E uma frase que a gente ouvia muito do brasileiro é: sou brasileiro, não desisto nunca. Essa frase entrou muito em desuso. É muito raro você ouvir alguém falando: sou brasileiro, não desisto nunca. Por quê? Porque o brasileiro aprendeu a desistir, né? O que nós temos? Um país de sol o ano todo, mas com número de depressão gravíssimos, né? Antigamente dizia que os países tropicais tinham um número de depressão pequeno. Hoje é grande. Número de depressão gigante, número de suicídio gigante. Por quê? Porque as pessoas já deixaram de acreditar no potencial do brasileiro ou algo do tipo, né? O que a gente tem que fazer é justamente tentar trazer esse símbolo nacional. Eu queria realmente fazer com que as pessoas amassem o Brasil. Eu poderia escolher vários símbolos, né? De pessoas que são, por si só, valorizadas. Ayrton Senna, por exemplo, era uma pessoa que transmitia muito amor pela nação quando levantava a bandeira, que é um símbolo. O senhor conhece o Leandro e Leonardo, né? Desculpa, o senhor é angolano, o senhor vive no Brasil, mas Leandro e Leonardo, essa dupla Sim, não, famosa. na verdade, deixa eu lhe dizer, André, o Brasil é um dos países, se não o país que mais influenciou Angola foi o Brasil. O Ah, Chaves, perfeito. isso tudo, embora seja, Chaves é mexicano, né? É Mas a mexicano, mexicano. tradução para o português é brasileira, então nós assistíamos tudo do Brasil. Olha, eu desde pequeno, você Perfeito. me falar nome de novelas brasileiras, eu posso te citar assim de cor umas 20, tudo do Brasil. Ah, sim, sim. Desenhos, os cantores, Leandro Leonardo, Zezé de Camargo, Roberto Carlos, tudo. Quer dizer, praticamente o Brasil foi uma grande influência cultural para Angola. Nem já Portugal, que colonizou Angola, influenciou tanto assim como o Brasil influenciou. Os jogadores de futebol, quer dizer, praticamente não há nada do Brasil que não se conhece em Angola. Então, perfeito. Só para me situar, desculpa. Então, o Leandro morreu em 98. Ayrton Senna em 94, justamente anos de eleições, que Enéas estava se candidatando. Eu coloco isso no livro, eu cito os dois. Porque o Leandro, quando morreu, era jogo de futebol, a imprensa toda estava no prédio onde ele estava localizado, né? E o pessoal falou assim: olha, a gente quer ver o Leandro, mande um alô, tudo, né? E tudo que ele pediu para sair em público pela última vez era uma bandeira do Brasil, um manto, né? Então ele saiu com o manto do Brasil. Essas coisas simbolizam muito, as pessoas estão esquecendo disso. Elas saem por aí com bandeiras de outro time, com bandeiras de outros países, com camisas de times de outros países. Então, assim, o amor à nação tá ficando de lado. O que enfraqueceu justamente foi esse processo político, né? Eu levanto a bandeira vermelha, ou agora eu levanto a bandeira do Brasil, mas não é por conta do Brasil, é por conta do Bolsonaro. Nós deixamos de ter amor à nação, ao nosso próximo, né? Então, assim, Dostoiévski vai dizer assim: nem homem e nem nação podem existir sem uma ideia sublime. Nós temos uma visão materialista da coisa, esquecemos de ter essa ideia sublime, de às vezes até rezar para
alguma divindade nos ajude, ajude a nossa pátria, algo do tipo, né? Espero não ter fugido muito da pergunta. Pode ser que eu faça isso muito. Sim, é de facto uma conversa super agradável. Eu queria, assim, que de forma resumida, André, não sei se em 5 minutos é possível, em 6 minutos ou em 7, que tu nos fizesse aqui uma resenha do seu próprio livro. Eu penso que muitos em Angola não vão poder ter. Eu, por exemplo, eu vou comprar o meu aqui, mas muitos em Angola vão assistir esse live depois não vão poder. Se tiveres que resumir, não sei se vais pegar no índice e explicar ponto, algum um ponto, outro ponto lá, mas se tivesse que fazer uma resenha do seu próprio livro sobre Enéas, o brasileiro por excelência, o que é que tu nos diria? Difícil responder justamente porque nós escrevemos um livro porque nossas ideias não podem ser resumidas em 5 minutos, né? Mas como quando me pediram para fazer uma espécie de resumo, eu coloquei essas palavras aqui, né? Este livro tem apenas uma pretensão: mostrar que, pelo simples fato de termos nascido no Brasil, já somos vencedores. Enéas Ferreira Carneiro nasceu numa favela. Quando criança, alimentava-se à base de farinha e café. Míope, sua mãe não tinha dinheiro para lhe comprar um par de óculos. Órfão de pai, trabalhou desde cedo para ajudar nas despesas de casa, sem nunca ter deixado de estudar. Cresceu perseverante, virou militar e passou no vestibular de medicina, ao estudar de madrugada depois de trabalhar o dia todo. Insatisfeito com a crise política nacional, fundou com seu dinheiro um partido e se candidatou a presidente. Por seu modo de falar e suas características físicas, a mídia o fez ser conhecido como figura exótica. André Garcia, eu no caso, esse que vos fala, tentou tirar a pérola do lixo. Achou que uma pessoa inteligente assim não deveria ser ignorada pela história. Enéas pode ser um antídoto a uma política que carece de líderes honestos. Ignorando os termos esquerda e direita, colocou amor à pátria como sinal de seu ideal político. O que pode ser resumido é: esse livro é uma forma de dar autoestima ao povo. Nós somos brasileiros, nós nascemos na maior nação do mundo. Olha quem temos no país, Enéas Carneiro. Olha a Angola aí, prestigiando todo o nosso trabalho cultural. Tudo. Não vamos parar, não vamos prostituir a nossa nação. Tenhamos amor pela mãe pátria, por favor. E, nas palavras de Bautista Vidal, que era um grande amigo de Enéas, né? Enquanto houver um brasileiro vivo, nós iremos lutar. Então, o que eu posso deixar é, por meio desse livro eu tentei provar que não deixa a política desanimar a gente. Vamos tentar lutar e mudar o Brasil da maneira mais simples, sendo uma pessoa comum, acordando de manhã, enfrentando o dia, dando exemplo de honestidade, sinceridade, chegando no horário como o Enéas sempre chegou, estudando, se esforçando apesar de tudo, né? Então, espero ter resumido aí, eu acho que foi até menos de 5 minutos, talvez. Boa, boa. André, muito obrigado pela sua presença. Eu acredito que você tem muito ainda para nos dar. E acredito que você vai voltar aqui num live, não para a gente falar mais sobre Enéas, já é a segunda live sobre ele, mas para conversarmos sobre algum assunto que seja de seu interesse, que eu já vi que você tem muito conteúdo para nos transmitir. Quando aparece diante de mim um jovem inteligente, não precisa falar muito para a gente notar que você tem muito conteúdo para ajudar. Ajudar não só os brasileiros, bem como ajudar os angolanos. Esteja à vontade se quiseres indicar algum livro, indicar livro para as pessoas comprarem, as tuas redes sociais também. Esteja à vontade para isso. Desculpa, eu travou um pouco aqui. O senhor pediu para indicar livros, é isso, né? Exato. Eu disse que já deu para ver que tu és um jovem muito inteligente e que além de conversar sobre o Enéas, eu vou lhe fazer convites futuramente para outros bate-papos, para a gente conversar sobre assuntos relacionados àquilo que você gosta de abordar. Porque já deu para ver que você tem aí Perfeito. muito suco para dar para os angolanos, para os brasileiros. E para terminar, eu pedi que se pudesses, como é que se diz? Recomendar, não. Se pudesses indicar alguns livros e também deixar as suas redes sociais para quem quiser acompanhar o que é que você posta, o que é que você fala. Eu posto pouco, realmente, se vier uma galerinha querendo mais conteúdo, eu faço, né? Meu Instagram é André, sem acento, GB Moraes, né? E um livro que eu indico, nós estamos
em setembro, né? Mas eu quero antecipar o Natal. O livro que eu indico é Um Conto de Natal, de Charles Dickens, né? Eu poderia indicar outros livros, né? Mas para pessoas comuns como a gente, é um livro muito simples, é um livro muito gostoso de ler, e fala sobre a sensibilidade de olhar o outro humano a partir da ótica natalina, né? A partir de tudo aquilo que representou o Natal na nossa infância, né? Então, tá aí uma recomendação boa para vocês, Um Conto de Natal. E leiam o meu autor favorito, né? Que é o Chesterton. É um autor britânico, influente, influenciou o Lewis e o Tolkien e muitos apologistas cristãos, né? Então, tá aí, essa é a indicação. Boa, boa. Muito obrigado, André, pela sua presença. Estou aqui a rir um bocadinho porque sempre que se fala desse assunto há sempre treta aí nos comentários. Tem comentários que eu não passei aqui em frente porque é de muita treta. O brasileiro gosta de treta. Então, já veio o Daniel também aqui com umas tretas aí com alguém aí. Mas é bom, essa troca de. O mais importante é que haja unidade entre os brasileiros. Bem como nós angolanos, nós procuramos, estamos divididos também de partidos, mas nós procuramos sempre a unidade nacional, a tolerância, e isso é muito bom, porque somos todos filhos da mesma pátria. Então, quero agradecer aí a presença do Samuel, tem o Samuel, a Glória, o Eric, o Daniel, a Shirlande, o Pedro. Aí tivemos o mensageiro judeu Rosa, Nelson Saron, a partir de Portugal, Coimbra, o Henrique a partir de Angola. Opa! Então nós podemos unir hoje aqui Portugal, Angola e Brasil nesse live curto, mas bem proveitoso, com o André Garcia, ele que é o autor do livro Enéas, o brasileiro por excelência. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Eu conto com a presença do André aqui em próximos temas para fazer um live. André, muito obrigado, Deus te abençoe e desejo todo o sucesso do mundo para você. Obrigado por tudo, Deus abençoe e até a próxima, viu? Gostei muito do senhor. Obrigado. Eu repito para encerrar, o Brasil é o maior país do mundo. Em riqueza natural, em sol, em água, em mineral, que são as bases do próximo milênio. Eu acredito piamente que do meu país vai se levantar uma legião de jovens, guerreiros, dispostos a recuperar aquela soberania que nos foi retirada e fazer com que os nossos filhos e netos tenhamos orgulho de termos nascido nessa pátria tão abençoada. Muito obrigado, senhores. Estou à disposição agora.